Boa noite a todos. Eu sou Iago Marcos e eu vou apresentar o trabalho a respeito do protocolo Kenopen. Em 1994, a rede Kenopen é definida pelos seus idealizadores como uma rede completa e preparada para as mais diversas aplicações da automação de dados, desenvolvida por um extenso grupo de trabalho que se orgulha de não ter sido financiado por um único fabricante de componentes industriais. Baseada na tecnologia da rede CAN, criada na década de 1980 para atender aplicações embarcadas em caminhões, ônibus e automóveis, o Kenopen se apresenta como uma rede preparada para diversas aplicações, como no mercado automobilístico, engenharia médica, engenharia de transportes e, com certeza, a nossa automação industrial. Observando a pirâmide da automação, o protocolo de comunicação Kenopen se encontra no nível 2 da pirâmide, sendo este o responsável pelo controle de processos. No modelo OSI, a arquitetura de rede é organizada em camadas, módulos específicos e bem definidos que entregam o mesmo serviço e recebem o mesmo serviço, tornando fácil possível modificações e desenvolvimento de aplicações. Cada uma delas possui uma tarefa bem definida. No caso da rede CAN, o protocolo CAN é dividido em 3 camadas, sendo elas o objeto, a transferência e física. As camadas objeto e de transferência são equivalentes à camada de ligação de dados, ou enlace, do modelo OSI. Se tratando da aplicação, a promessa da rede Kenopen é proporcionar segurança e flexibilidade para aplicações de boa complexidade, mantendo o custo da aplicação em patamares competitivos, sendo esta uma rede aberta, não defendida por somente o fabricante de componentes, que faz com que seus agentes e componentes sejam adquiridos por custos mais acessíveis. Desta forma, o desenvolvimento de componentes de rede para inúmeras aplicações foi realizado por uma gama muito grande de fabricantes em vários mercados diferentes, fazendo com que o Kenopen seja utilizado mesmo fora da automação industrial. Quanto às propriedades do protocolo Kenopen, pode ser relatado a priorização de dados, a garantia no tempo de latência, a flexibilidade de configuração, a recepção multicast com sincronização de tempo, a consistência na transmissão de dados, o multimaster, detecção de erros e sinalização, retransmissão automática de dados assim que o barramento estiver livre e distinção entre erros e falhas permanentes. Estrutura em camadas são divididos em 3 partes, sendo elas o Object Layer, que é a camada de objetos que atende às filtragens, bem como o status e o tratamento dos dados, o Transfer Layer, que é a camada de transferência que representa o kernel do protocolo CAN. No caso, esse kernel é o elo entre o software e o hardware, que é responsável por receber e aceitar os dados a serem transmitidos da camada de objetos. A camada de transferência também é responsável pelo bit time, a sincronização, o message frame, a arbitragem, o reconhecimento, a detecção, a sinalização de erros e o confinamento de falhas. O Physical Layer é a camada física que define como os sinais são realmente transmitidos, sendo responsável pelo nível de sinal, representação dos bits e meio de transmissão. Para a transferência de dados, pelo protocolo Kenopen, existem 4 estágios que permitem o controle e análise, sendo eles o Data Frame, o Remote Frame, o Error Frame e o Overload Frame. O Data Frame é o responsável pela transferência de dados do emissor para o receptor, sendo composto por 7 diferentes estágios, assim como apresentado na figura abaixo. Como podemos ver, começa pelo Start Frame, Arbitration Field, Control Field, Data Field, CRC Field e ACK Field, ou Acknowledgement Field. E por fim, o End of Frame. O Start Frame marca o início do pacote de dados, consistindo num único bit dominante.
O arbitration field utiliza-se quando o barramento está vazio, sendo permitido o início da transmissão de dados de qualquer unidade. Se duas ou mais unidades iniciarem a transmissão de dados ao mesmo tempo, e isso acontecerá conflito e o identifier priorizará o bit mais importante. O control field consiste em 6 bits, incluindo o data length code e 2 bits reservados para expansões futuras. O data length code consiste em ser um código de comprimento de dados, sendo disposto por 4 bits, e abaixo é apresentada a tabela com a denominação da quantidade de bytes por bits no data length code. Por exemplo, para ter a transmissão de 8 bytes, no caso, pode ser considerado a última sequência ali embaixo, onde vai ser um receive, um denominante, denominante e denominante. Ainda falando sobre o data frame, agora estamos no estágio data field, que consiste nos dados a serem transmitidos dentro do data frame, podendo conter de 0 a 8 bytes, ou seja, 8 bits por byte, e sendo iniciado a partir do most significant bit. O CRC field consiste no CRC sequence, seguido por CRC delimiter. O acknowledgement field possui 2 bits de comprimento, contendo o ACK slot e o ACK delimiter. O receptor que recebeu a mensagem validada reporta ao transmissor através do envio de um bit dominante durante o ACK slot. E esse ACK slot são todos os dispositivos que recebem o CRC sequence, que relatam dentro do seu ACK slot, substituindo o bit recessivo por um transmissor por um bit dominante. Já o ACK delimiter é o segundo bit do ACK field, sendo um bit recessivo. Como consequência, o ACK slot corresponde por 2 bits recessivos no final. E por fim temos o end of frame, que determina o fim do data frame. Em seguida temos o remote frame, que é as mesmas coisas que acontecem no data frame. A diferença é que ele não tem o data field, já que só passa a informação sobre ele. O error frame consiste em 2 campos diferentes. O primeiro campo é dado por uma superposição do error flag, contribuído de diferentes dispositivos. Em seguida, o segundo campo é referente ao error delimiter. Ainda falando do error frame, existem 2 formas de erros, sendo a passiva e a ativa. O erro passivo é transmitido com status de dominante, que avisa a todos os outros dispositivos da existência de erros na mensagem transmitida. A transmissão é abortada e o transmissor reenvia automaticamente a mensagem. Importante notar que, devido aos bits da flag serem do tipo dominante, eles destroem o conteúdo do barramento e seu comprimento mínimo é de 6 bits. O flag passivo consiste em 6 bits recessivos consecutivos. E por fim tem o erro delimiter, que consiste em 8 bits recessivos. A falha na detecção de erros está na taxa de 4,7 vezes 10 a menos 11. E por fim, as referências, e obrigado.